comecei a fazer bombom para vender na escola. E aí deu tão certo, depois peguei várias encomendas para casamento, para aniversário. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso MMcast. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial. Ela vai trazer um pouco mais sobre empreendedorismo, vai falar um pouquinho sobre negócios, carreira. E não tem, acho que pessoa melhor para poder falar sobre isso com a gente aqui hoje, né, Oscar? Multifunções. Ela é fera, né? Se você pensar em multifunções... O tempo dela, as 24 horas dela, não é igual ao nosso, não, cara. Primeiro que não é 24, é 48 horas do dia dela. Verdade, né? Porque produz muito, né? Muito. A máquina. Com quem que a gente está aqui hoje, Oscar? Aline Canuto. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada, muito Satisfação obrigada. ter você aqui hoje. Que honra, né? Ter a Aline aqui. É parceiraça e um exemplo aí também pra gente, né? Que de tudo um pouco, né? A gente vai falar um pouco de tudo aí, de mãe empreendedora, de amiga, de esposa, de tudo um pouco, né? Não, com certeza. E a Aline, ela tem essa característica, né, de conseguir conciliar muito bem o lado mãe, o lado esposa, o lado empreendedora. Então, Aline, assim, para quem não nos conhece, se apresente aqui para nós. Primeiramente, muito obrigada a vocês pelo convite. Fiquei muito feliz, me senti muito prestigiada por ter esse bate-papo aqui, né, com vocês e para o pessoal também que está acompanhando aí o MMcast. E vai ser um bate-papo aqui muito gostoso. E vamos falar disso também, né? De empreendedorismo, como que é no dia a dia ser mãe, ser esposa, ser filha. E também das nossas empresas, né? É um desafio, mas é um desafio que eu adoro. Isso é bom, hein? Isso é bom. E falando de desafio, né? Eu acho que uma das perguntas que eu acredito que é um desafio para todo mundo, né? Quem é você, Aline? Quem é a Aline Canuto? Fala aí pra gente. Maravilha. Eu sou a Aline. A idade a gente não revela, pula a idade. Mas, brincadeiras, eu tenho 34 anos, sou casada, tenho um filho, sou casada já há 11 anos e, graças a Deus, tenho uma família muito maravilhosa, uma família também cristã. E nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso e eu tenho certeza que o sucesso disso tudo que nós fazemos como pessoa, como empresários, primeiro porque Deus está à frente dos nossos negócios, isso é fundamental e primordial, e segundo a nossa estrutura familiar, né? Hoje meu esposo me apoia em todas as minhas empresas, em todos os processos que eu gerencio, e em consequência também familiar, né? Minha mãe, meu pai, meu irmão, minha sobrinha, então todo mundo está ali de certa forma interligado em alguma das minhas ações. Então o sucesso também devo muito a eles. Em conjunto, né? Eu gosto disso, porque é uma conexão mesmo, né? Você primeiro se conecta com o Deus Todo-Poderoso, né? E ele abre as portas para você se conectar com todo o resto, né? Se conecta com a sua família, se conecta com os seus colaboradores, se conecta com os seus fornecedores. Tudo é questão de conexão. Isso é networking, né, cara? Eu gosto disso, né? Porque tudo tá ligado. Tudo ligado. E assim, o empreendedorismo é muito forte em mim, porque desde os 12 anos eu já empreendo de alguma forma, né? Então, com 12 anos, eu queria ter a minha independência financeira naquela época para ir no salão, para ir no pit dog no domingo. Até hoje a gente vai, né, no pit dog. Comer aquele x-tudo maravilhoso, né? Então, desde os 12 anos eu me vi nessa necessidade, assim, apesar de ser muito nova, de ter o meu próprio recurso, né? Ter o meu financeiro. Não ficar dependente, né? Isso. Então, assim, indiretamente, né? Eu já comecei esse lado meu empreendedora, comecei a fazer bombom para vender na escola.
E aí deu tão certo, depois peguei várias encomendas para casamento, para aniversário. Nossa, já é uma demanda grande, né? Isso, e aí não satisfeita, eu vendia só no turno que eu estudava. Então, o que que eu falei? Agora eu posso vir no outro turno. Então, eu estudava no período da manhã e no período da tarde eu ia também para a escola para vender bombom na porta da escola. Começar a escalar o negócio, olha. Já tá Não era pra estudar, não. Não. Não se preocupe. E aí, em paralelo a isso também, eu falei, não, mas agora o bombom já tá tudo ok, tá tranquilo, tem uma renda. Eu falei, não, agora eu preciso de mais. E aí, conversei com a minha mãe e falei, mãe, o que que a senhora acha? Vamos olhar umas 4 crianças aqui em casa? A senhora me ajuda e eu te ajudo. Mas, na verdade, o trabalho maior era dela, né? Porque eu era uma criança, uma pré-adolescente. Você ajudou com a ideia, né? Isso. Boa, E o trabalho ficou E o maior, trabalho, ficou é. com ela, né? E aí nós começamos, né? Assim, a minha mãe sempre teve muita aptidão e muito, assim, carisma com as crianças, né? Mesmo na época de nós já jovem, criança ainda gosta, até hoje, da casa dos meus pais. Então, hoje, trazendo isso para o nosso dia a dia, eu vejo que desde então, desde muito nova, eu já tinha essa veia empreendedora, de ter a minha própria independência, de ter o meu próprio dinheiro. E em contrapartida a isso, os meus pais me educaram dessa forma, que tudo a gente consegue, com trabalho, com dedicação, com estudo. E nunca parei de estudar. Então, meus pais me davam esse suporte em todos os momentos, ali na infância, na adolescência e na juventude também. E te deram esse caminho para você ir. Isso, e meu pai, Oscar, ele nunca foi de falar assim, não, aqui o dinheiro para você. Não, ele me dava meios, né, para trabalhar e em contrapartida ele me ajudava para eu mesmo ter a minha responsabilidade. Que legal. Muito sábio, né? Então, Não meu dava pai é peixe, muito né? sábio. Dava vara, a gente ensinava a pescar, né? Isso, é justamente esse ditado mesmo. E ele sempre foi assim. Só que na simplicidade, na humildade dele, ele nem sabia que estava fazendo, né? Era natural, mas não proposital ao Isso. ponto de olhar daqui a uns anos. Né? Correto. Então, assim, hoje eu também tenho um irmão, né? Ele é 2 anos mais velho que eu, é o Renato. E a mesma criação também. Meu pai nos educou dessa maneira. Vocês conseguem, vocês podem, vocês têm ensino. Ele sempre fala, quem tem boca vai a Roma. Então, né? E assim, com as nossas forças mesmo, priorizando aquilo que é fundamental para nós, né? Ter um lar cristão, ter uma família unida, ter apoio, ter sabedoria, conhecimento, nos formou, né? Hoje eu sou formada, minha graduação principal é administração. Tenho outras 4 pós-graduações, assim, em áreas distintas. Tenho pós-graduação na área de gestão de saúde, gestão empresarial, gestão de projetos e outros cursos também dessas mesmas categorias aí. E Aline, você é nascida de qual cidade? Falei. Goiânia. Goiânia, você nasceu em Do Goiânia. pé rachado. Legal, somos dois, pronto. Que coisa boa. Eu sou goiana mesmo e, assim, nasci em Goiânia, mas sempre morei em Senador Canedo, né? Moro aqui há 34 anos. É canedense de... Canedense, sou natural de Senador Já é de Senador Canedo. Canedo, já adotou, né? Tá correndo no sangue aí, adotou. né? Isso. Então é aqui que eu vivo, é aqui que a minha família está, é aqui que eu tenho a minha empresa, a Halink, que é gestão empresarial e gestão de pessoas também. E eu amo Senador Canedo. Morei um tempo em outro estado durante 7 anos. Foi um período de muito aprendizado, um período que profissionalmente também, um período de muita qualificação. Mas quem bebe água de Senador Canedo fica aqui em Senador Canedo. Essa é boa, né? Uma cidade boa, né, cara? Eu gosto muito de Senador Canedo. Muito. É uma cidade que cresce muito, né? Ela tem uma hospitalidade muito boa, né? Tem muitas pessoas que são de fora, a gente... É um pouco raro a gente ver realmente os canedenses aqui, né? Porque tem muita gente de fora, você mesmo é um deles eu aí, fui né? de fora, né? Desde fora aqui, criou a raiz, bebeu a água daqui E acabou. Pronto. E eu vejo uma dificuldade, né? Às vezes as pessoas olham assim, poxa,
vamos dizer assim, um problema nacional é parte de contratação, né? Vamos dizer assim, né? A gente que fala muito com o empresário, você que é empresário e empreendedor, tem seu negócio, né, Aline? Vamos falar um pouco para essa galera aí, para essas pessoas que têm essa dificuldade hoje. O que será que está acontecendo no mercado de trabalho hoje, que às vezes muitas empresas têm vaga e não encontra Pergunta é boa, hein? um profissional qualificado, né, que exerça aquilo, né? Então, hoje, se você andar na rua, você vê em restaurantes, em empresas, em indústrias, vaga de emprego, contrata-se, né? O que será que está acontecendo com esse mercado, Aline? Então, Oscar, pergunta muito pertinente e, Oscar, hoje é global essa dificuldade das empresas em contratar, em fazer admissão. Currículo, Oscar, nós temos um banco de dados hoje na Ralink com mais de 400 currículos validados. Então, a Ralink tem já 6 anos de existência e anualmente a gente faz esse checklist, a equipe da Ralink entra em contato para saber se a pessoa já está trabalhando, se a gente pode tirar esse currículo dessa vaga e tudo, né? Dessa estrutura que nós temos hoje, né, com esses currículos. Então, o que é a dificuldade que hoje eu, na recrutação de pessoas para trabalhar, eu enxergo, Oscar? Primeiramente, zero qualificação. Hoje as pessoas querem trabalhar, precisam trabalhar, mas elas não querem se qualificar. É difícil, né? Aí fica... Não dá, né? E hoje, Oscar, nós temos tanta coisa, tantos acessos gratuitos com a internet. Demais. Nós temos aí certificado que você fica sentado, né, 2 horas, você já tem ali um conhecimento que é acessível, não paga nada e tá aí para todos. Legal. Então, a dificuldade é qualificação. Temos vagas aí que nós ficamos 3 meses. E não é vaga específica, né? Assim, muito técnico. Não é técnico. Fala assim, nossa, eu preciso recrutar alguém de outro estado para cá. Não, aqui tem. Porém, as pessoas não querem se qualificar. As pessoas não querem ter um diferencial. Outro gargalo também, Oscar, é hoje assim, devido ao home office, né, na pandemia, nesse período que nós ficamos aí mais recluso, hoje as pessoas querem muita flexibilidade. Então é um gargalo que nós estamos encontrando hoje também nas contratações, porque a pessoa, a empresa leva a proposta para ele fala, não, mas a minha contraproposta, eu quero... Já estamos nesse nível. Ele já quer falar o formato e o horário que ele quer trabalhar. E hoje, assim, a pessoa não quer trabalhar 8 horas na empresa. Ela quer trabalhar 4 horas, 6 horas e o restante ela quer ficar no home office. Muitas empresas se adequaram, ok, porque é o formato que funciona. Mas hoje, comercial, como que um comercial vai ficar em casa trabalhando de home office? Não tem como, né? Tem alguns estabelecimentos que não dá, né? Você precisa estar na loja, vestir uma roupa ali. Justamente. Né? Nós mesmos, nós somos consumidores, né? A gente compra roupa, compra sapato, dentre outras coisas. Tudo bem que hoje temos a facilidade do online. Hoje, com 2 cliques, você escolhe a roupa e coloca o número do cartão de crédito, você compra. E 2, 3 dias já está na sua casa. Correto. Mas aí nós, para isso tudo acontecer, as pessoas estão trabalhando para que seja rápido. O correio não é um serviço de robô, né? Que o robô pega, coloca no avião, entrega na casa do Oscar ou do Nef. Não, precisa de pessoas. Exatamente. Então, todo o setor nós precisamos de pessoas. Então, a dificuldade é a qualificação, disposição da pessoa também, porque que eu acabei de falar, hoje a pessoa está fazendo contraproposta para o trabalho da vaga que nós estamos ofertando. Ela fala, mas e se além do vale transporte,
e do vale alimentação, que é um benefício, né? Não é um complemento de salário, é um benefício para a pessoa, ela fala, tá, mas e a minha gratificação? Nem começou a trabalhar ainda, né? Tá difícil mesmo. Como é esse conhecimento que eu vou ter, né? Eu vou ter um E o PNL. meu aumento? Como é que faz? Então, aí a gente parte lá do princípio, do primeiro ponto, que é a qualificação. Que uma pessoa bem qualificada, ela sabe tudo que compõe e que deve, que é dever do empresário, da empresa, tá ali no seu contra-cheque, né? E hoje, assim, os empresários, a maioria deles, eles não querem ter o conhecimento do processo, porque já tem gente qualificada dentro da empresa que faz isso, eles querem o resultado. Sim. E muitas das vezes o colaborador, ele não tem esse conhecimento de processo. Aí já começa a colocar outras coisas, né? Fazendo um adendo aqui, outras coisas que para ele seriam mais validados, que seriam mais importantes. É a melhor forma de se fazer aquilo ali, né? Isso. Então, hoje, infelizmente, as empresas é um gargalo para todas, independente do segmento. A contratação tá difícil. Mas com a Ralink, hoje, assim, nós estamos mais centralizados no estado de Goiás. Nós temos uma equipe de recrutamento, né? Dentro dessa equipe tem uma psicóloga, tem um departamento jurídico, tem um departamento comercial, tem que faz toda essa logística nos pontos específicos que a gente consegue recrutar pessoas. Pô, então é legal até para o empresário, assim, que às vezes a gente sabe a correria do dono de uma empresa, né? Às vezes ele tem um monte de coisas para resolver e não tem esse tempo e a expertise também, né? Eu acredito que tem toda uma expertise de você avaliar um candidato, né? Senão perde muito tempo ali, né? E acaba que não escolhe a pessoa certa e tem que começar tudo de novo o processo, né? Correto. Isso. Porque eu acredito que o tempo é dinheiro e às vezes a tentativa com um candidato errado, você vai ter prejuízo 2 vezes, né? Isso. Por isso que é importante uma contratação com processos. E não vamos contratar ninguém por indicação, porque o fulano me indicou, porque ele é boa pessoa. Ok, essas qualidades são maravilhosas. Porém, Oscar, tem vagas que eu não são perfis, né? Não adianta eu colocar alguém que é comercial no meu faturamento. Por quê? Comercial é dia a dia, é prospecção, é vendas, é ir atrás, é conversar com o cliente, é fazer visita, é tomar um cafezinho, é fazer a parte social. Então, ele não vai produzir no meu faturamento, sentado numa sala com 4 paredes, faturando o que for, nota fiscal ou produtos e afins. Ele não vai produzir. Então, a Ralink hoje ela faz esse tipo de serviço trazendo uma facilidade para você. Aí você entra em contato conosco e fala, eu quero uma assim, assim, assim. Dá as qualidades e as qualificações que você precisa do candidato. Então a gente faz esse crivo de avaliação para te entregar um melhor candidato. Porque eu não posso te pegar um comercial para colocar no seu faturamento. É totalmente errado. Diferente, assim, né? Não dá. O que vai acontecer, Oscar? A pessoa vai ficar ali o período de experiência, que é 3 meses, e você já dispôs de tempo da sua equipe para ensinar essa pessoa, sistema e o que for, e depois a pessoa fala, não, eu não tenho mais interesse, eu não me adaptei. Então você gastou o quê? Tempo e dinheiro. Sim. E tempo e dinheiro para nós hoje, assim, a gente prioriza muito isso, né? No nosso dia a dia como empresários. Então, nessa parte de contratação, mesmo que demore mais um pouco para fazer essas contratações, mas que tenha esse conhecimento, né, de perfil da pessoa, esse perfil comportamental da pessoa, um perfil organizacional. E também outro ponto muito positivo, Oscar, assim, que nós devemos avaliar no processo de contratação é todo um histórico da vida profissional que a pessoa teve.
Por exemplo, eu tenho vagas abertas que preciso em um outro segmento, mas dentro da mesma empresa, e a pessoa não colocou no currículo porque ela queria uma vaga específica. Mas em conversa, né, fazendo essa análise de currículo e tudo, presencialmente, na entrevista ela fala, não, eu sou formado, eu tenho formação em X área. E eu falo, mas por que não está no seu currículo? Então as pessoas também precisam ser ensinadas a colocar aquilo que fez parte da vida dela, seja uma faculdade, seja um curso técnico, seja uma experiência, mesmo que pouca, mas colocar ali um currículo bem Elaborado, né? elaborado, com muitas informações, porque às vezes o currículo está ok, mas na entrevista, né, ali a pessoa que está contratando consegue tirar o melhor do candidato. Então, ele vai ser aprovado para a vaga, porque ele tem o que a empresa precisa. Então, um currículo também, com todas as informações, contatos, isso é muito importante. E assim, a Halink tem um crivo de, de aceitar esses currículos. Então, assim, as informações de onde passou, o contato, o telefone, isso é muito importante. Porque é uma referência profissional que a pessoa tem. Então, eu sempre falo assim, se você saiu pela porta da frente, qualquer momento você pode voltar. Você vai encontrar portas abertas, né? E também portas abertas onde você for, porque, né, as pessoas entram em contato mesmo, isso é importante. Saber se tem algo que desabone a pessoa, saber, né, a perspectiva dela, por que não continuou na empresa, se foi um desligamento por parte da empresa, ou se o colaborador pediu, né, a rescisão e tudo. Então, isso também é muito importante. Aline, eu queria fazer uma pergunta aqui para você agora, então. Você que está imersa nessa questão de contratações e tudo mais, o que você acha melhor, assim, pegando no olhar do empreendedor, do empresário que vai contratar alguém? É melhor escolher alguém que tem mais experiência ou alguém que tem pouca experiência, mas tem formação? Qual dessas duas quesitos assim é mais interessante de se escolher? Nef, depende. Porque se você quer algo mais técnico, você precisa de alguém mais qualificado. E aí a experiência vem com o prazo que está ali naquela empresa. Agora, se você quer alguém com experiência, vai depender o tipo de serviço que você quer que aquela pessoa execute. Vamos dar um exemplo. Você tem uma empresa de distribuição de combustível. Você tem um sistema e você está fazendo transição de colaborador, né? Você vai tirar uma pessoa que está no faturamento e vai colocar, precisa de outra pessoa, tirar essa pessoa do faturamento e colocar outra pessoa. Para o seu dia a dia, para a sua rotina, você precisa de alguém que já tem uma experiência, pelo menos, de sistema. Porque a pessoa que está ausentando daquela cadeira, ela não tem essa disponibilidade de ficar treinando. Então, a experiência, nesse caso, ela é mais válida. Então, aí, o recrutador e o empresário, ele tem que avaliar o que é mais necessário e primordial para ele, nesse momento, dessa vaga. É a experiência que a pessoa tem ou é a qualificação que ela tem? Então, depende da contratação que você quer. Isso é importante, o empresário tem que conhecer o seu negócio, né? Porque é só assim que ele vai conseguir definir qual que vai ser a melhor pessoa para assumir aquele posto, né? E eu sempre falo, né, que o proprietário, o empresário, ele não precisa fazer, né? Porque ele já tem um time que faz, ele tem colaboradores, ele tem equipe, porém ele precisa saber como é feito no dia a dia. Até porque quando o colaborador chega para a gestão e fala, olha, eu quero um exemplo, um aumento de salário, não está competindo com o que eu estou entregando. E aí, quando a gestão leva para a diretoria isso, a diretoria vai falar, mas eu passo lá, ele só fica olhando para a tela do celular. Tá, mas qual que é a função dele? Quais produtos ele precisa entregar? Qual que é a demanda que ele precisa
entregar, qual que é a meta. Às vezes a função dele realmente é ficar olhando para a tela do computador. Então, o empresário ele precisa saber de todo o processo da sua empresa. Ele não pode executar, porque eu falo, se o empresário está sentado executando o operacional, ele está perdendo dinheiro. E está pagando o funcionário para fazer aquela função que ele está fazendo. Aí está invertido, porque hoje o dono da empresa é a cara do negócio. Antes era diferente, né? Agora tá invertido isso, né? Isso, então quando a gente fala também lá do organograma, do cronograma da empresa, e a gente consegue fazer essa análise de perfil também, eu faço isso muito nas empresas, né, com a Halink, a gente consegue trazer qual que é o perfil do proprietário da empresa, porque os subordinados e colaboradores da empresa vai ser o reflexo do dono. Então, se o dono é aquele mais avião, aquele mais comercial, aquele que engaja, aquele que, gente, vamos faturar, vamos colocar a meta, eu vou dobrar a meta, pode ter certeza, o sucesso da equipe é o diretor, o empresário, o dono, seja quem for, que estiver ali na liderança. Então, isso é muito importante saber qual que é o perfil dessa empresa. É uma empresa mais conservadora? Por que ela é mais conservadora? Ah, não, o dono aqui ele tem a idade X e ele sempre trabalhou, essa empresa é de herança, o pai dele fazia isso, depois, na verdade, o avô fazia, depois o pai fez e agora eu estou fazendo. Entende como que é essa organização? Como que é esse perfil da organização? Isso é muito importante o empresário ele saber qual que é o perfil da minha empresa. Para na hora da contratação ele também saber qual que é o melhor candidato que ele vai alocar ali naquele lugar. Isso é importante, né? Porque realmente é ele que vai ditar a ordem que vai acontecer, a música que vai ser tocada para o pessoal dançar ali, né? Com certeza. Agora, assim, como que foi que você decidiu ir para esse lado, assim, não, vou começar a gerenciar algumas empresas aqui, como que foi, deu esse start? Todo mundo me faz essa pergunta. Muito pertinente. E assim, quando as pessoas me conhecem, eles já falam assim, você é professora? Você é psicóloga? Não, nenhuma das duas. Não sou. Mas, Nef, assim, eu sempre gostei, e esses dias a minha mãe estava até comentando, que ela falou assim, Aline, você lembra que você sempre era representante de sala? Que hoje eu não sei se existe mais isso, mas antigamente nas escolas que eu estudei, tinha um representante de sala, o vice-representante, tinha até o Grêmio também, o Grêmio participar lá, né, dos jogos, e tinha também o tesoureiro da sala, que então tudo que ia fazer as ações, o tesoureiro era responsável. Controlava, né, tudo. E eu sempre fui representante, eu sempre gostei de ensinar, eu sempre gostei de fazer, e assim, festas, eu sempre falei, não, vamos comemorar, tudo vamos comemorar. Isso desde a educação infantil na escola sempre foi assim. Fazia aniversário da professora, e aí reunia todo mundo lá na casa dos meus pais e falava, gente, nós vamos fazer o bolo lá na minha mãe, porque minha mãe faz a receita e pronto. Então, Nef, eu acredito que eu já me moldei desde a infância com esse perfil de liderança, de empreender. E a Halink, ela surgiu porque eu sempre fiz isso, sempre. Então, eu sempre trabalhei com gestão, eu sempre trabalhei com pessoas, trabalhei com projetos, trabalhei com comercial. E aí eu falei, agora eu vou unir tudo dentro de um só lugar, que foi dentro da Halink. Então, eu tenho parceiros que trabalham comigo também, por demandas, por execução, por tarefas. E aí eu consigo fazer essa distribuição, né? Eu tenho hoje 3 psicólogas, que aí, como eu não sou psicóloga, né? Eu trago a demanda para elas e elas desenvolvem ali o que eu vou aplicar, com formulários e tudo, e nessa devolutiva, com o jurídico da mesma forma, com o comercial também, que eu preciso, né, de pessoas aí que trabalham também nesse comercial da Halink, além
da minha pessoa também, que sou, né, a Halink em pessoa. Isso, e o engraçado, sabe o que é? É que quando a gente fala de solucionar problema, né? Acredito que a Aline também vai falar muito sobre isso aí, quando se fala da Halink, né? Solucionar problema. O empresário, ele tem essas demandas e é muito mais fácil encontrar tudo num lugar só do que você for repartindo, né? Eu acredito que a Halink, nesse ponto, ela supra a necessidade do empresário que contrata a Halink para isso, né? Recrutamento, tem outras coisas, processos, mentorias, palestras, né? Motivacional para a Qualificação equipe, de equipe, motivacional também. tudo num lugar só, né? Eu acredito que é uma solução completa aí pro gestor, né? Pro empresário, né? E assim, Oscar, isso é muito importante porque quem faz tudo acontecer dentro da nossa organização, dentro do seu negócio, dentro do negócio do NEF, são pessoas. Pessoas. Porque como eu falei lá no início, né, hoje não temos robô que faça isso. Temos algumas coisas que nos ajudam, como inteligência artificial e outras coisas também, aplicativos, temos também, mas o que funciona na sua empresa hoje é pessoas. Sim. Então, a proposta da Halink é qualificar essas pessoas também. Porque uma pessoa motivada, seja financeiramente, profissionalmente dentro da organização, nós sabemos o que ela pode trazer de benefício para a nossa empresa. Então, hoje muito se fala nesse cuidado, né, humanizado com os colaboradores. Não é fácil, nunca foi fácil, porque nós estamos lidando ali com pessoas. E cada pessoa é única e exclusiva, não tem igual. E também dentro da nossa empresa, nós precisamos de pessoas com perfis diferentes. Eu não posso ter dentro da minha equipe de 15, 20 pessoas, todas parecidas comigo. As coisas não vão funcionar. Então hoje eu tenho 4 tipos de perfis dentro da nossa avaliação psicotécnica e psicológica. Então, dentro da sua organização, você precisa ter os 4 tipos de perfis, não somente um. Porque, como eu falei lá no início, nós temos o que é mais comercial, nós temos o que é mais operacional, nós temos aquele que é amigo de todo mundo, que a gente fala, né, tem o perfil gato, aquele que socializa, aquele que é amigo, aquele que não responde à altura para não decepcionar. E temos o perfil também que é aquele que a gente chama de águia, né? É aquele que você entrega a demanda, ele fala, deixa comigo que eu vou fazer, e te entrega com maestria. Só não pode entregar muito financeiro, porque ele quer comprar a lua, né? Acho que é só esse aí, hein? Esse não entrega para ele, tá? O financeiro. Então, assim, executa com maestria. E dentro de qualquer empresa, dentro de qualquer organização, dentro de qualquer trabalho, nós precisamos ter esse dinamismo de perfis para as coisas funcionarem. E aí, voltando lá naquele outro ponto, a gente precisa conhecer cada colaborador. Sim. Porque não existe colaborador ruim, pessoa ruim, funcionário ruim, não existe. Existe ele estar no local errado. Não é o perfil dele. Então, qual que vai ser a entrega dele? Não vai ser aquilo que eu depositei nele para me entregar. Então, por isso, há necessidade de conhecer o perfil de cada colaborador. Uma outra pergunta, falando um pouco dessa parte de liderança aí, Aline, que eu acredito que nós estamos nos últimos anos, né, encontrando o posicionamento feminino nessas áreas. Há uns anos atrás você quase não tinha essa visão feminina, né? Não tinha muita voz, Não né? tinha muita voz, né? O feminino não tinha tanta Isso. presença, né, nesse A Brasil. profissional, a mulher profissional hoje, nesse ponto, como você, Aline, vê isso? Você já sofreu alguma, durante essa sua carreira, eu não vou falar assim um certo preconceito, mas uma resistência de um cliente porque você é mulher, porque você não tem essa, às vezes,
um posicionamento masculino, né? Naquela posição, você já encontrou alguma resistência assim? Sim, sim. Hoje, assim, estamos no século XXI, queremos que todos tenham essa evolução, né, de saber que independente do sexo, a entrega é a mesma, o trabalho é o mesmo, a responsabilidade é o mesmo, mas infelizmente ainda tem isso. Eu, Aline, particularmente, assim, eu nunca tive Oscar de verdade, assim, eu não senti, né, da pessoa na hora de contratação comigo, Aline. Mas eu tenho hoje meus clientes, porque aí hoje eu já inverti os papéis, né? Sim. Sou eu quem contrato para as empresas. E assim, uma dificuldade que eles encontram não é nem, não vou falar assim, um preconceito com o sexo feminino, não. Mas dependendo de cargos e funções, eles ainda têm uma predominância para o sexo masculino. Mas não é um preconceito, Sim. mas é de maior dominância. Por exemplo, hoje, em base de combustíveis, nós não temos uma pessoa do sexo feminino. Mas por que que nós não temos? Porque é um serviço braçal, é um serviço, é uma característica que vai subir e descer do caminhão, é um esforço físico. Você vai estar lidando ali diretamente com produto químico, então tem que ter maior zelo, cuidado, usa luva, usa bota, é todo um equipamento diferenciado, EPI diferente. Então, assim, não que a preferência seja do sexo masculino, mas o tipo de trabalho é o perfil, existe que seja, né? Sim. Mas hoje, assim, as pessoas estão mais instruídas do que antigamente. Os empresários hoje, eles sabem que a força feminina tem o maior peso, Sim. os resultados. Então, por exemplo, hoje no administrativo é 95% do sexo feminino. Mas por quê? Porque a mulher consegue fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Então, ela consegue atender um telefone, ela consegue responder o e-mail, ela consegue falar para a pessoa aguardar um pouquinho. E a gente sabe que o perfil feminino é assim. O perfil masculino, ele tem outras qualidades, ele tem outra dominância, até porque isso é muito cerebral, né? Assim, a gente estuda também um pouquinho do cérebro da pessoa para dar uma devolutiva para ela. E aí, assim, as psicólogas até falam, né? A gente tem um teste que a gente aplica que ele fala da sua dominância cerebral. Qual o lado seu que funciona mais? Se é o esquerdo, se é o direito, se é o frontal ou se é a da parte de trás. Então, isso é ciência. Não é. Eu não tenho um cerebral igual. Não é uma coisa que inventaram, né? Não, eu não tenho um cerebral igual do feminino e masculino. Não existe. Cada um é único. Então, aí dentro ali, a gente consegue ver que a mulher, ela trabalha mais com o lado direito, ela domina. O que está ali na dominância do lado direito? E aí depois eu posso falar mais, né, em outra oportunidade. Então, o que tem ali do lado esquerdo? É a dominância frontal do sexo masculino? O que ele domina? Então, isso é ciência. Então, é muito característica também, né, da função. Isso. E essa parte da ciência também. E aí eu chego nesse ponto de falar assim, é preconceito. Não, não é preconceito, né? Porque tem mulheres que, a última vez que eu voei de avião, era uma pilota, né? Eu olhei para ela e falei, comandante, pô. Porque antigamente só via só a aeromoça, servindo ali o café e tal. E aquilo é legal, né? E também agora, né, não tem mais a aeromoça, né? Tem o comissário de bordo. O comissário ali que está trabalhando também, que há uns anos atrás era a função feminina. Então, isso é bom, porque as características das funções vão diversificando também. Então, mas isso é bom, né, Nef? Que isso vai mudando também, né? Isso é legal, porque mostra que tem toda essa questão de entender o perfil de cada pessoa, obviamente, né? Porque tem vários ali, e encaixar as melhores pessoas pensando na questão de recrutamento, seleção e tudo isso, né?
Agora me fala, Aline, assim, nessa questão de visão um pouco mais estratégica de negócios e tudo mais, o que você conseguiria compartilhar aqui pra gente de o que você consegue ver de que precisa acontecer para ter um negócio bem sucedido a longo prazo? Uhum. Excelente pergunta, né, Efe? Não tem mágica. Não tem mágica, não tem coach, não tem curso rápido de 3 dias de imersão que vai fazer o seu negócio diferente. Isso não existe. E quem te vender isso é mentira. Isso não existe. Sabe o que que existe? Trabalho duro, esforço, qualificação, conhecimento e network. Isso sustenta um negócio. Hoje, mundialmente, tá difícil para todo mundo. Você conversa com seu amigo, você conversa com seu parente, você conversa com seu amigo que mora fora do país. A dificuldade hoje é para todos, né, na verdade. Então, não existe malabarismo. Ah, eu vou fazer isso, eu vou ter esse retorno. Os gurus, não. né? Oferecendo aí. Os gurus, tudo mentira, isso não existe. Existem esses 5 pontos que eu mencionei. Então, hoje, para as empresas que são consolidadas, empresas que têm mais de 10 anos de CNPJ aberto e afins, o que segura um negócio? O que sustenta? Perseverança, conhecimento, É disciplina, né? De executar as ações disciplina ali, né? de colocar aquilo. Eu tenho meu negócio, o primeiro ano você vai, com 6 meses, você vai falar, eu vou fechar. Com 1 ano você vai falar, eu tô maluco, tô segurando o negócio mais 6 meses. Com 2 anos você vai falar assim, moço, o que eu fiz da vida? É assim mesmo, né? Diz que tem uma média, né, das empresas ali que no terceiro ano a boa parte já quebrou, né? Isso. E assim, e outro que eu não falei também, outro ponto, é planejamento, né, Fih? Por que as empresas fecham com 3 anos? Porque elas não fizeram um planejamento do seu negócio. Para hoje nós termos qualquer empreendimento, seja o que for, nós precisamos conhecer o mercado. E como que a gente conhece o mercado? Quais são as técnicas que a gente usa? Não é imersão de 3 dias, isso não é técnica para você ter uma empresa. Não tem coach que fala, vai fazer isso, isso e isso. Não é assim. Hoje você precisa fazer um planejamento, você precisa fazer uma pesquisa de mercado, você precisa conhecer seu cliente, você precisa nichar o seu produto, você precisa conhecer. Tem gente que fala assim, ah, vai com o que tem mesmo e pronto. Tudo bem, pode ir com o que você tem. Mas o que você tem ali por trás se não der certo? O que você fez? Então, quando fala vai com o que você tem, Uma ladeira sem freio, né? deixa a vida te Literalmente. levar e vai te levando também, né? Então, hoje tem alguns passos, né, que a gente faz nessa gestão empresarial que a gente consegue reunir todas essas informações. Tá, o que você quer? Qual que é o foco da sua empresa? Tem algumas perguntas que a gente faz, né, para o empresário que quer começar um negócio ou que quer continuar um negócio, que quer reabrir um negócio, melhorar um negócio, por exemplo. É assim, a gente tem boas perspectivas de franquias hoje. Por que nós temos? Porque a franquia ela faz o que o empresário menor não faz. O que ela faz? Deixa tudo estruturadinho, né? Todos os Ela te processos. entrega pronto, por quê? Porque ela conhece mais do que você que está investindo o seu dinheiro, na onde ela está investindo. Ela faz uma pesquisa de mercado do município, da cidade, da população, da renda, das maiores arrecadações do município. Então, não tem erro. A sua franquia ela só vai ter validade aonde quer que seja depois de toda essa estruturação. Por que é um negócio que, dependendo do mercado de franquia, do segmento, ele é muito sólido? Porque é 2 anos para se ter uma franquia dependendo do segmento.
tem todo um time por trás para falar, Nef, é rentável, nós queremos te ter como parceiro, porque muitas hoje você é escolhido, né? Dependendo do que for, não é você que escolhe. Você pode ter o dinheiro, mas eles que te escolhem. Então, o que eles fazem? Esse planejamento. Então, o sucesso do empreendedor é o planejamento. É saber o público, é conhecer o produto. Às vezes você tem um excelente produto, né, e não sabe vender. Ou às vezes é o inverso. E aí o que vai funcionar? Nada. Porque não adianta você ter produto e não ter comercial. Não adianta você ter comercial e ter um produto péssimo. Porque se for em grande escala, o seu produto, você tem que vender muito para você ter lucro. Aí como que você vai vender um produto ruim? Você vai vender uma única vez. Então, tem que ter esse equilíbrio entre as suas ações, entre o seu planejamento, e funciona, né? Com um bom planejamento, as coisas acontecem. Não, isso é verdade. Assim, eu sempre vejo muitas pessoas querendo abrir um negócio simplesmente para poder colocar um dinheiro no bolso ali, né? Mas elas se esquecem de que precisa de ter uma a viabilização daquele negócio para poder fazer dar certo. Eu lembro do filme da Alice no País das Maravilhas, né? Onde ela tá querendo sair daquele lugar lá e ela se encontra numa determinada bifurcação ali, aparece aquele gato todo sorridente, né? E ela fala assim, eu quero sair daqui, qual o caminho que eu pego, né? Aí o gato simplesmente vira para ela e fala assim, tá, aonde você quer chegar? Não sei. Então qualquer um serve, qualquer lugar serve. Então, no empreendedorismo, a gente tem que saber aonde que a gente quer chegar. Se a gente vai construir um negócio, para que a gente está construindo aquilo ali? Né? A gente quer atender qual é a dor do nosso cliente que a gente vai resolver. Né? Então, precisamos ter esse planejamento muito bem definido para ter um sucesso garantido a longo prazo ali, não simplesmente ficar fazendo malabares ali, né? Resolvendo nossos problemas internos dentro do negócio. Né? Então, realmente, isso é muito pertinente e precisa. Agora eu quero entrar, né, antes da gente ir para o final, eu acredito que é um assunto importantíssimo que a gente aprendeu muito na última palestra da Aline lá no Grupo MMC, né? Que é um pouco da rotina e produtividade. Eu acredito que vocês aí vão se identificar de cara. E uma pergunta, na verdade, a gente separou 3 perguntinhas ali que nós queremos extrair da Aline sobre isso. Aline, sua rotina hoje eu sei que é frenética, mas assim, como gestora, como que você administra esse tempo? Como que você faz para fazer essa gestão do seu tempo e para ser algo que gere um resultado positivo para você, para o seu negócio? Como você falou anteriormente, não tem 24 horas, tem 48. Brincadeira. Mas assim, Oscar, hoje, para qualquer empreendedor e empresário, ele precisa saber, ter conhecimento, o que é para ele primordial. O que é primordial hoje para um empreendedor e empresário? Ah, minha empresa está bacana. Ah, minha saúde está ok. O que para ele é principal? Então, hoje, para mim, Aline, eu consigo fazer várias coisas em 24 horas. Por que eu consigo? Planejamento. E eu sei qual que é o meu foco, o que eu preciso fazer, o que a minha energia precisa estar agarrada naquilo. Então, a pessoa precisa entender qual que é a prioridade dela. Ah, minha prioridade é ser fitness. Ok, então o que você vai fazer para ser fitness? Estou falando de fitness porque hoje, né, todo mundo quer ser, né? Quer ser, mas não quer cuidar da saúde, não né? está disposto a pagar o preço para poder chegar naquele ponto. Todo mundo quer ser, mas não está disposto, às vezes, a cortar aquela Coca-Cola. O doce, o não doce. quer, né? Então, a pessoa precisa saber o que é prioridade para ela. E hoje, assim, as pessoas estão na busca de acordar mais cedo, na busca de não dormir,
porque eu preciso acordar às 5 horas da manhã para fazer tudo que eu preciso. Ok, mas tudo que você precisa é a sua prioridade para você acordar mais cedo? Então hoje é fazer mais com menos, né? Você tem 24 horas e como que você faz essa distribuição? Como você bem colocou, hoje eu consigo fazer essa gestão, porque além de empresária, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, sou cristã e tenho uma vida social também. Então eu coloco o que é prioridade para mim. E hoje eu trabalho muito também assim com aplicativos que me ajudam, né, nessa evolução da produtividade, né? Até no MMC a gente fala muito sobre isso também. O que a gente pode colocar na nossa rotina que nos faz ser mais produtivos, né? Então a gente tem técnicas, tem aplicativos, tem agenda. Você que não tem nada de acesso à internet, mas tem uma agenda, tem papel, tem caneta, a gente colocar ali todos os dias o que é as nossas demandas e ações que a gente vai executar durante o dia, para não perder a agenda, para não perder prazo, para não perder consulta, para não perder reuniões, para não fechar aquele contrato, né? Não perder o dia daquele contrato, ótimo. Então, tudo isso são técnicas que vêm para nos ajudar para o nosso dia a dia, a gente cumprir ali, ter um momento com a nossa família também à noite. Então, a gente precisa trazer para o nosso dia o que é primordial e o que eu vou dar mais atenção para se ter um resultado. Muito Legal. bom. Eu acho Muito que bom. a segunda pergunta, né, que se encaixa perfeitamente nisso que a Aline acabou de trazer aqui para nós, é como que você consegue, Aline, equilibrar a parte, assim, profissional da parte mais pessoal, né? Porque a gente sabe que, às vezes, acaba entrando tanto dentro do negócio da gente que a gente nem sabe mais separar o que é o quê, vira um negócio só, né? E depois começa a vir os problemas, a patroa em casa, você não tá me dando atenção e tal, não sei o quê. No caso nós, que somos pais, né? Tem filhos também, né? Como é que você consegue equilibrar essa vida, assim? E aí eu vou voltar lá no início, que foi que o Oscar me perguntou quem sou eu, né? Eu falei um pouquinho. E assim, né, Fih, eu acredito que o sucesso de todas as minhas ações, profissional e pessoal, está na minha base familiar. Então, eu tive uma educação muito bacana, eu tive pais que me instruíram de forma muito bem orientada. Então, eu consigo trazer isso aí de forma linear para o meu dia a dia. E lá na minha casa a gente tem um horário específico que fala de tudo, profissionalmente. Porque, né, meu esposo é representante comercial, então todos os dias não é nada igual para ele, porque cada cliente é único e específico, cada demanda é diferente. Então, assim, a gente tem um horário que a gente já fixou, qual horário que nós vamos falar sobre isso e tudo, mas eu consigo hoje também ter uma qualidade de vida muito tranquila, né? Por quê? Porque eu priorizei o que eu julgo que é prioridade para mim, para não deixar essas coisas, todas as outras coisas externas para o meu dia a dia, né? Com a rotina com a minha família, rotina com meu filho, rotina com o marido também. Então hoje a gente já tem esse equilíbrio e essa maturidade. Porque o que é importante? Quanto mais a gente escreve, a gente aprende. Quanto mais a gente lê, a gente aprende. Quanto maior a conexão com pessoas e ouvi-las, a gente aprende. Então, o círculo também que a gente está inserido no profissional, no pessoal, na nossa religião, faz de nós pessoas diferentes. E estamos em busca também de sempre de conhecimento, de buscar melhorias naquilo que a gente precisa, seja pessoal ou profissional. E isso é muito importante. E saber também aonde você está inserido, né? No seu âmbito familiar, no profissional, isso é muito importante também. Ter ali do lado pessoas que somam com você, que acrescentam profissionalmente.
E hoje, assim, a gente traz muito isso para o grupo MMC, né? Que é o Million Mind Canedo. Se você não participa, vou deixar aqui, ó, o arroba também. Para você. Nós trazemos isso, essa conexão com os nossos encontros toda quarta-feira online, que não precisa você sair de casa, e que é as mentorias, e também uma vez ao mês a gente se encontra no sábado, no período da manhã. E aí tem essa troca de conexões, de informações, e ali a gente faz de tudo um pouco também nesse encontro presencial, né, Nef? E isso é muito importante, porque eu sozinha não consigo ter sucesso na minha empresa. Você sozinho também na hamburgueria precisa de pessoas. O Oscar também no digital precisa de pessoas, clientes. Então tá vendo como tudo tá entrelaçado, tá unido e nós precisamos de pessoas. Isso é importante. Pessoas, né? Pessoas, às vezes o pessoal ainda confunde muito tecnologia com tecnologia não precisa de pessoas. Na verdade, precisa de pessoas, né? É ferramenta, né? A tecnologia entra como uma ferramenta para poder você alcançar os seus objetivos, né? Então, pensando agora nessa questão de ferramentas, né? Essa é a terceira pergunta, né, que nós queríamos trazer aqui. Quais ferramentas você poderia indicar para nós, para quem está aqui nos assistindo, ferramentas práticas para poder ter uma organização melhor com relação à produtividade, a planejamento? Essas ferramentas você usa no seu dia a dia que seria legal de compartilhar? A que é acessível para todo mundo hoje, o Google Agenda. Então, se você tem um e-mail, você já tem esse aplicativo de Google Agenda que você consegue colocar todas as informações ali do seu dia, de reuniões, de clientes, de atendimento. E essa é acessível para todas, né? Todas as pessoas que têm um empreendimento. A segunda dela, que é um aplicativo também muito bacana, que é o Trello. Grandes marcas, Coca-Cola, Unilever, A minha marca, eu uso o Trello. está aí presente no dia a dia de todos, né? É um valor irrisório pela qualidade que ela entrega, né? O aplicativo entrega e pelo retorno que você tem ali diariamente. E outra também que é um aplicativo que não tem custo, é o Google Meet. Você faz ali reuniões, né? Com até 1 hora, tranquilamente. Pode colocar ali quantas pessoas você quiser. É uma ferramenta muito boa também. E o outro, o Teams também, que é excelente para reuniões corporativas. E ali você consegue também compartilhar a tela e afins. Muito legal. Muito legal. Eu gostei. E assim, acredito que você, né, que está assistindo esse podcast, mantenha contato com a Aline para tudo. Se você é empresário, se você está precisando de esse auxílio da Halink, Aline, então tem um trocadilho aí, né? E entre em contato com ela também. Eu acredito que ela vai te ajudar a fazer toda essa parte de contratação, gestão, organização, tudo. Ela vai conseguir te auxiliar nisso, né? E aí, chegando para essa parte do encerramento. Mas antes, né? como é que a pessoa te achar nas redes sociais? Olha, tem 2 perfis, tanto meu pessoal, Aline S. Canuto, pessoal, que eu coloco lá um pouquinho do meu dia a dia, do meu lifestyle para vocês também, que hoje está na moda, né? Tem que ter. E também o perfil da Halink, Halink com semudo.consultoria. E também lá tem o meu contato pessoal, que pode entrar em contato comigo e será um prazer atender todos. E tá aí nos comentários, né? Vai estar essas informações. Outra coisa que é importante, siga lá no Instagram, a Link, siga a Aline lá. Para aumentar o algoritmo. Aproveita e se inscreva no canal, nosso canal aqui é focado para isso, transmitir soluções, os melhores temas para você que quer empreender, né? Acredito que para você que é empresário aqui, o nosso canal, né, o MMCast, vai te ajudar nesse ponto, tá bom? Pode falar, Aline, pode falar. Curte, compartilha
manda para o amigo, manda para o tio, manda para o empreendedor, manda para o empresário, tá bom? Isso aí, é muito bom. Vai ajudar. Vai ajudar bastante. Agora vamos chegar nessa parte de encerramento nosso. Legal. Né? Primeiramente, novamente agradecer a Aline, Foi muito bom. porque muito bom esse bate-papo. A gente tem vários assuntos assim que se não deixar vai Dá o dia inteiro, vai né? dar o dia inteiro. Mas também agradecer a Ralink, que é uma, vamos dizer assim, apoiadora desse podcast. Mega parceiro. Né? Mega parceira aí também, é a Ralink. Tem o Winner, né, que é o Winner Negócios Imobiliários, também um parceiraço aqui, onde tem esse local, a Galeria 2302, que é um local diferenciado aqui em Sena do Carneiro. Né? Isso, John's Pira Hamburgueria. John's Pira Hamburgueria. A On Digital On também. Digital, que é de um cara muito gente boa, né? E humilde, né? E humilde, né? Mas assim, para esse encerramento, a gente colocou um título ali, encerramento e inspiração, né? Primeira pergunta, se você pudesse deixar uma mensagem ali nessa câmera sua, né, para quem está nos ouvindo, sobre empreendedorismo, sobre liderança, ou às vezes você quiser deixar uma mensagem de, vamos dizer assim, de despertar. Às vezes tem pessoas que estão desanimadas, começou o negócio, mas sabe, pô, vou fechar e tudo, tô desanimado, não vou continuar. Então, esse é o momento de você deixar essa mensagem para aquela câmera ali e deixar essa mensagem aí Todo mundo para todo mundo ver. Bacana. Olha, você é empreendedor e empresário. Para ter um bom resultado, como eu falei anteriormente, se você não escutou tudo, vai escutar agora. Não tem mágica, não existe mágica, não existe imersão de 3 dias, uma semana que vai fazer o seu negócio diferente ou criar o seu negócio diferente. O que vai fazer a diferença no seu negócio é o seu conhecimento, a sua perseverança, o seu planejamento e aquilo que você está disposto a investir. Mas não estou falando agora nesse momento de financeiro. Que você está disposto a investir de tempo, de pessoas, de equipe, de relacionamento, de networking. Isso sim vai fazer a diferença para o seu negócio. Então, é a junção de vários itens para se ter um sucesso no seu negócio. Então, quero muito que esse podcast, né, esse bate-papo aqui que nós tivemos, tenha feito sentido para você de alguma forma e tenha contribuído também um pouquinho aí para o seu dia a dia como empresário. Que legal, hein? Legal. Eu gostei demais. Eu também gostei pra caramba. Nossa, foi fera. Agora, posso pedir um outdoor? Agora, Vou pedir tem então que um ter, outdoor. tem que ter. Tem que ter. Já se você não sabe, você vai saber agora o que é o outdoor. E isso é padrão em todos os episódios, né? Isso. Pra gente poder encerrar com chave de ouro, a Aline vai ter um outdoor que vai ser estampado ali pro mundo inteiro ver. E aí a pessoa que vai estar responsável de escrever uma frase nesse outdoor vai ser você. Que frase que vai estar lá? Quem antecipa, governa. Profundo isso, hein? Nossa. Ou Quem quem planeja, governa. Tem várias vertentes aí, né? Isso. Gostei. Gostou? Quem planeja governa e a outra, Quem antecipa, quem governa. antecipa governa. Se eu estivesse dirigindo com o meu carro e visse esse outdoor, eu parava para poder ler 2 vezes. Tirar uma foto e publicar. Pronto, O arroba né? da Ralinha. Verdade. Então, assim, o outdoor, quem antecipa governa e quem planeja governa. Você vai governar de qualquer jeito, né? Se isso. você planejar a sua vida. Gostei. Nossa, Muito excelente. bom, muito bom. Aline, foi uma satisfação, um prazer enorme ter te recebido aqui A hoje. casa é sua, literalmente, né? Nós Eu que agradeço. Literalmente. gostamos demais de ter recebido você. Aprendemos muito, com certeza. Vamos aplicar muita coisa aqui Sim, no nosso negócio, né? Sim. E desafiar você que está assistindo a gente para desafiar a aplicar isso. Todas essas dicas que a Aline direcionou, né, F? Dicas de alta performance. Se ela for Alto nível. precificar isso aqui, meu irmão, acho que Prepara o dinheiro cartão black aí, era muito. Então, assim, os contatos da Aline tá aí na descrição, né? O rede social, o Instagram, né? Entre em contato com ela, mande um WhatsApp, mande ali um direct,
né? Convide também para o almoço, né? Com Pô, certeza. você é bem-vindo sempre. E queremos agradecer, Aline, novamente pela sua disponibilidade, Obrigada. né, de dedicar esse período aqui pra gente, porque a agenda dessa mulher aqui, meu irmão, é a agenda, Acirrada né, ali, né? acirrada. Bem disputada. Então tem outros compromissos ali já, então pra gente foi um privilégio ter você aqui e ter como parceira, né, nessa caminhada juntos aí. E que venha próximos episódios Com certeza. com a Aline certeza. falando também, né, trazendo essas dicas. Excelente. Muito obrigada. Obrigado. A gente agradece. Então, para vocês que nos acompanharam até este momento aqui, muito obrigado pela sua audiência aí. Compartilhe esse vídeo. Não esquece, protocolo normal. Se inscreve aí no nosso canal, aperta o sininho para poder ser notificado de cada novo vídeo que a gente colocar aqui. E já sabe, nós nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.